Boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um patrocínio especial da Dona Moça Closet, que me vestiu lindamente, com um decote que eu estou um pouco receosa, mas tá tudo bem, vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês a sacolinha da loja e a produção vai colocar na tela o contato. É @oficialdonamoca, o Instagram dela. Ela também atende pelo WhatsApp, então você pode pedir pelo WhatsApp a roupa que você quer, se você viu na vitrine, se você viu no Instagram, e ela te manda a numeração, te manda as cores. Ela é muito atenciosa e rápida na resposta, viu? Quando a gente quer, porque mulher, quando ela quer uma coisa para aquela hora, né? Então você pode acreditar que tá tudo incrível, que ela vai te atender super bem. Eu queria agradecer e deixar o contato dela para vocês. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que foi indicação de uma amiga querida. O nome dela é Manuela Oliveira. Manu, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Prazer. A Manu, ela é body piercer. Então, ela é veterinária por formação e body piercer por paixão. Me conta um pouquinho disso. É verdade. Formação, né? Entrei muito cedo na faculdade, com 17 anos eu já fazia o curso de medicina veterinária. E aí depois exerci a profissão por alguns anos e por uma eventual obra do destino acabei estando numa clínica de uma amiga e fazendo o trabalho de body piercing no início de uma maneira tupiniquim, né? Mais por intuição e depois, lógico, acabei me especializando, fazendo cursos nacionais e internacionais e hoje eu faço por opção. Inclusive, está com uma viagem na agulha aí. Vou fazer um curso internacional em Miami. Ai, que gostoso. Semana que vem, para me especializar ainda mais, né? Fiz a parte de auriculoterapia também pensando em piercings, né? E hoje atuo somente com piercings, só na parte de perfuração. E essa parte da auriculoterapia, existe ponto certo para fazer essa perfuração? Na verdade, o que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte, não existe ponto neutro em orelha, né? Quando a gente fala de auriculoterapia, o que a gente está falando são de canais de energia. Então, quando você faz uma perfuração em algum ponto, você acaba deslocando aquele ponto. Então, você não tem perda de nenhum ponto de auriculoterapia quando você faz perfuração. Isso eu acho que é o principal que a gente tem que falar. E tem alguns pontos em que a gente tem alguma melhora, porque a gente mantém ele sempre estimulado. Por exemplo, alguns piercings da enxaqueca, de ansiedade. Eu não sabia que tinha isso. Então, existe piercing para isso? Então, você pode ter algumas melhoras. É lógico que, por exemplo, para enxaqueca, a gente não tem enxaqueca por um único motivo. A gente tem por vários motivos, uma somatória deles. Porém, a gente tem alguns ganhos quando a gente faz algumas perfurações. Lá no meu Insta, a gente tem alguns relatos de algumas clientes que tiveram alguns ganhos com as perfurações. E quais são as perfurações? De Dayf é um exemplo delas. É a da proteção do hinduísmo? É esse daqui. É a coisa mais... Gente, é a coisa mais maravilhosa. Depois ela vai mostrar umas fotos para vocês, que realmente vocês vão ficar encantados com o trabalho. Então, me conta desse ponto. Eu falo assim, se você não tiver nenhum ganho, de fato, pelo menos bonito ficou. Porque é uma das perfurações mais bonitas que eu acho. Bonita, feminina. Mas eu acho que protege até daquilo que você está escutando, porque a gente escuta tanta coisa. É meio que um filtro, vai. E assim, tem uma das minhas clientes que ela tinha aquela enxaqueca com áurea. E o que aconteceu? Ela não ficou curada da enxaqueca, mas a áurea deixou de existir. Então, ela fala que para ela só disso já valeu. E ela é um ponto de apoio, né? É mais uma coisa que você pode fazer. Tem gente que toma floral, tem gente que vai... Sim. Não é? São 1000 fatores, né? Se você puder trabalhar em algum que já te traga algum benefício, já acho que já está valendo. Eu acho que já é isso que... E hoje as joias, por exemplo, eu só trabalho com joias em ouro ou titânio. E tudo com pedra também. Sim, eu vi sempre com pedras, porque como você vai ter que passar um tempo com ela, então ela tem que ser bonita, ela tem que estar inserida no seu contexto. E ela não pode te atrapalhar, ela tem que te trazer algum benefício. Sim. Então ela tem que ser bonita, né? Tem que ser fácil de combinar. Por isso que o titânio natural, ele é bom para isso, porque a cor dele ajuda, né? E o ouro branco ou o ouro amarelo te faz
tornar mais fácil as composições. E chegam a ser hipoalergênicos, vamos Na dizer verdade, assim? elas são Menos biocompatíveis. Então, essa é a palavra maravilhosa. Como elas são biocompatíveis, elas tendem a reagir menos no organismo, o que facilita a cicatrização. Porque a gente Mas tem a cicatrização, ela é demorada, não é? Então, a gente tem que ter em mente assim, só vai cicatrizar o que passar por um processo inflamatório. Então, isso é esperado. Isso é da biologia do organismo. Vai ter que passar pela inflamação para ter a cicatrização. Então, vai sentir aquele A calor. dor, rubor, calor. Tá. Então, todos esses pontos da inflamação, eles vão existir. Porém, a gente faz algumas coisas, a gente tem algumas etapas para que ele seja minimizado. Eu uso laser de baixa. Eu acho que a gente tem até uma foto para colocar para vocês verem. Que não é um procedimento invasivo. O laser, ele não é invasivo. Esse daí é um caso, a cliente me procurou, ela fez uma perfuração em outro lugar, mas ela acabou removendo a joia porque a cicatrização ela não acontecia. Só que também eu falo assim, gente, perfuração, ela tem que ser uma coisa consciente. O que ela me falou? Ela falou, olha, eu falei para a pessoa que fez a perfuração que eu usava óculos e que eu usava fone. Isso todos os dias, obviamente, a questão do óculos. Então, assim, às vezes a pessoa tem em mente uma perfuração, mas a gente tem que ouvir o que ela faz. Porque, assim, como é que você faz uma perfuração em flat, sendo que está ali um flat bem alto, ela acabou fazendo, e assim, a haste do óculos pega ali... Bate todo o tempo o dia inteiro, não vai cicatrizar. Então, assim, não é só a cliente querer, a gente tem que ver o que dá para fazer. Fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação da melhor anatomia, local. do dia a dia dessa cliente. Se é, por exemplo, no caso dela, ela usa o fone porque ela trabalha com essa parte de informática e tal. Como é que você vai fazer a perfuração ali? Você pode fazer uma perfuração, mas você tem que avaliar qual é a melhor perfuração para ela. E essa não é a melhor perfuração. E um tempo médio de cicatrização? Cartilagem, no mínimo 6 meses, para você ter uma resolução de tudo. 6 meses para cicatrizar. Então, vocês têm que se organizar quando vocês forem fazer uma perfuração. Tem que pensar conversem bem com o profissional, discutam, porque de repente... Chega lá, conversa com você fala, não, vamos fazer em outro lugar. Que tal se fizermos aqui? Você dá uma outra sugestão. Na verdade, é o que eu falo, que isso é a diferença de um body piercing para uma perfuração que você vai fazer, sei lá, né, com uma outra pessoa que não vai te ouvir, que está preocupada só com o lado financeiro. Ela ouve o que você pede, ela fala, quero fazer um furo aqui. Pá, ela vai fazer o que você quer, mas assim, nem sempre o que você quer é o melhor que para você. É o que você pode. Na verdade, é coisas da vida, né? A vida é dessa forma. Então, o meu trabalho é esse. Por isso que eu falo, não é só um furo. Eu encaro como uma coisa muito maior. Então, as pessoas falam assim, quanto tempo demora? Eu falo, olha, gente, a perfuração é 1 minuto, é 1 segundo. O trabalho maior não é esse, é eu te ouvir, saber o que você quer, traduzir isso para as possibilidades que a gente tem, te indicar as melhores joias, o melhor local para você, aonde entendeu? Então, tem tudo isso. Qual é a sua ideia? Qual é o seu sonho? É traduzir o seu sonho em possibilidades e fazer com que ele dê certo. E que você fique feliz no final. Com certeza. Com a perfuração. E é rápido assim mesmo? É muito rápido. Eu utilizo uma agulha específica que foi desenvolvida para isso, que é uma blade, uma agulha americana, que acabou se tornando o nome agulha americana, mas é uma agulha específica para piercing, que eu utilizo. A gente faz ali, depois que você escolheu a joia, é 1 segundo. O que dá trabalho não é a perfuração. O que dá trabalho é toda essa parte nos bastidores, né, que a gente fala. É escolher a joia, a adaptação, definir o local, fazer a higienização, né, e a perfuração, assim, é 1% de todo o trabalho que está envolvido. É muito rápido. E dor? A questão da dor é a seguinte, é muito rápido, a gente trabalha com a questão da respiração, né? Porque eu até falei assim, não sei se a gente deveria comentar ou não, porém a utilização de anestésico é proibida, né? Por lei ela é proibida, então assim, eu não utilizo, porém a gente utiliza algumas outras técnicas para que a dor seja minimizada.
E tem uma coisa que é engraçada, quanto maior a ansiedade, maior a tensão, menor é a dor. Jura? Sim. Então você tem que ir bem nervosa Quanto para mais fazer seu furo. Quando você chegar lá, você tá bem tensa e seu furo vai ficar Sim, maravilhoso. porque aí a gente utiliza uma questão de sistema nervoso simpático, parasimpático, então isso de fato é verdade. Quanto mais medo, mais nervosa ali você tiver na hora, menor vai ser a questão da dor. E o que eu tenho algumas perfurações, não sei, não dá para ver assim, mas depois eu até posso mandar uma foto da minha orelha. Sim. A dor ali da hora, ela é muito pequena. A dor, assim, a dor que a gente vai ter... O incômodo é depois. É depois. Mas e para dormir? Porque orelha... Então, para dormir, a gente desenvolveu uma almofada que a gente coloca a orelha naquele orifício e você tem um desgaste emocional muito menor e você acaba dormindo. Sim, porque né? aí não vai pressionar. Então ela tem um buraquinho para você encaixar. Depois eu vou mandar uma foto para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas é bem tranquilo, é bem tranquilo. Nossa, que legal que tem isso. E eu acabei fazendo isso tal, porque eu viajei o ano passado para os Estados Unidos também, acabei pegando o furacão. Fiquei muito estressada, porque assim, a gente não sabe o que esperar, né, daquela situação toda. Eu tenho 2 filhos, as crianças, todo mundo lá. Todo mundo tenso. E fora do Brasil não é que nem aqui, né? Quando a gente fala, você não pode sair, lá você não pode mesmo, porque tá tudo fechado e tem polícia na porta e tal. Acabei tendo granuloma, que são aquelas bolinhas que as pessoas têm geralmente no nariz ou nas perfurações de orelha mesmo. Eu tive na barriga, no umbigo. Do umbigo. É muito comum. Teve uma queda de imunidade, uma queda de resistência, você acaba tendo mesmo em perfurações cicatrizadas. O que eu fiz? Voltei, falei, preciso dormir, preciso ver o que eu vou fazer com isso e tal. Voltei com todos os cuidados, que são soro fisiológico, tudo isso, e com a almofada foi o que me salvou, tá tudo aqui normal. E era uma perfuração antiga? São perfurações antigas. Caramba! Mesmo assim você tem. Por causa da tensão do momento. Por conta da queda da imunidade. Teve queda de imunidade, você está sujeito a ter. Mas é legal você falar isso aqui. Porque às vezes a pessoa ela tira uma joia, ela deixa de usar, porque ela acha que o corpo dela é que não aceitou aquilo e de repente não é bem isso. Tudo depende, assim, no meu caso foi isso. Às vezes, perfurações de outras pessoas, outros profissionais, tal, não cicatrizam, a gente tem que avaliar. Por que não cicatriza? Não cicatriza porque ou a joia não é uma joia adequada, ou a perfuração não é uma perfuração adequada para você, para a sua anatomia. Ângulo de perfuração também acaba dificultando a cicatrização ou impedindo a cicatrização. E tem umas joias que elas atravessam, né? A orelha. Esse tipo de joia, por exemplo, que eu acho que deve ser o mais difícil de perfurar. É a industrial que você está falando, né? Que é de mais uma para outra, né? Isso é mais difícil de cicatrizar porque você tem ângulos diferentes de perfuração. Mas tem que ser bem habilidoso para conseguir fazer isso e não dar um ruim. Na verdade, assim, a perfuração ela tem que ter no ângulo reto. A joia ela tem que estar no ângulo reto. Quanto mais preciso, mais reto for isso, mais rápido a gente tem, porque a gente não tem pontos de tensão, né? Então, assim, se você perfura reto aqui, você acaba não tendo tensão. E aí você acaba fazendo uma cicatrização, tá? Mais rápida. Outra coisa também que acontece, as pessoas às vezes elas fazem perfurações com joias inadequadas. O que é isso? Por exemplo, um calibre da joia. A haste da joia, ela não pode ser uma haste igual de um brinco, senão ela não cicatriza. E o exemplo que eu uso bem comum por exemplo, se você perfura uma cartilagem com uma joia de brinco, ela tende a não cicatrizar. Porque o corpo não consegue entender aquilo ali. Como uma perfuração, ele sempre vai estar assim... Tentar fechar. Tentar fechar, tentar fechar, tentar fechar, tentar fechar. Quando você coloca um calibre de 1.2, por exemplo, que é da joia, de piercing, ele vai ali, cicatriza e acabou. É que nem uma pele de unha encravada. Se você deixar um fiapinho de unha ali, aquilo não para nunca, sempre está inflamando. Agora, se você deixa um pedaço de unha, ela dói, mas ela tende a cicatrizar. Agora, um negocinho ali, um pedacinho de cutícula, ele vai te incomodar a vida toda. É isso. E se eu quiser tirar? Ah, não gostei, ou inflamou, fica inflamando toda hora, me incomoda, vou lá e tiro.
Fica assim mesmo? A cicatriz, ela tende a ficar, né? Mas o incômodo, ele deixa de existir. Tirou ali, cessou o estímulo, Mas acabou. aí vai ficar o buraquinho. O buraco é difícil ficar, tanto é que se você tira uma joia e ela ainda não está cicatrizada, você perdeu a perfuração. Ah, ele fecha. Ele fecha. Mas a cicatriz na pele vai ficar, permanecer para sempre, né? Se você deixar de usar, por exemplo, o primeiro furinho aqui, pode ser que ele crie ali uma fibrose e tal, mas a cicatriz, ela vai ficar. Não quer dizer que ela esteja funcional, né? Que você consiga utilizar ali o brinco, mas ela vai ficar, a cicatriz fica. Não, mas aí também, né? É só um furinho, Brasil, não reclama. Usa o seu... Superficialmente ali você vai ter uma marquinha, né? Ela não deixa, por isso que às vezes eu falo, se você tem uma perfuração que ela está errada, primeiro, segundo, terceiro furo, o que eu faço é tentar reinserir essa perfuração num novo contexto. Então assim, está muito para cima, então a gente faz alguma outra perfuração embaixo para reinserir numa nova história, porque aquela marca ela não vai deixar de existir. Então você tem, assim, o que eu faço é colocar num novo contexto. Sim. Para que você fique feliz, satisfeita, né? Porque ela não vai deixar de existir, a marca ela não vai deixar de existir. Você não tem como sumir com ela. E aquelas marcas de alargadores, aquilo também não tem isso daí como. é uma loboplastia, né? Tem algumas pessoas que se aventuram a fazer, mas isso é para médico fazer, né? Dentro de um âmbito cirúrgico, dentro de um hospital, aqueles day hospital, mas não tem o que fazer. Não tem como apagar, porque você tem que reavivar a bordo, você tem que fazer uma ferida, uma nova ferida grande para poder ter a para cicatrização. poder fechar, né? Não tem como a gente fazer isso dentro de um estúdio. Não tem como ser feito. Mas o povo faz. Então, o povo faz do mesmo jeito que o povo também utiliza. Isso é uma experiência minha, particular. Eu uma vez fui fazer um procedimento, acabei utilizando um anestésico. Foi a única vez na vida que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Jura? Tive uma reação alérgica à utilização de um anestésico. Né? Fui parar na UTI, quase morri mesmo. Nossa, então, o negócio foi sério. O anestésico, ele é liberado para centro cirúrgico, para uma utilização controlada. Não para a gente usar de uma forma indiscriminada, porque sim, ele é dá perigoso. problema, né? Dá problema sempre? Não, mas e se der, o que você faz? Não, tem que ter bom senso, né? Tem que ter responsabilidade senso. Acima de tudo. A perfuração é uma coisa muito rápida, né? Então, assim, é você que quer, você que está indo lá fazer. Não, e você também não mente, você já fala. No Instagram dela está escrito o nível de dor. Então, ela coloca lá mínimo, baixo, médio e alto. Então, ela faz uma classificação e de todos os tipos de piercing, ela, no final da postagem, você vai rolando, você vê quanto tempo demora para cicatrizar e você vê também o nível de dor. E também ela está falando aqui que é uma coisa muito rápida, muito instantânea. Na verdade, assim, quando a gente fala de dor, é uma coisa muito individual. Tem pessoas que têm um limiar de dor muito maior e tem pessoas que têm um limiar de dor menor. Eu sou uma pessoa que sofro de dor, na dor, assim, eu não gosto. Eu sou super resistente. Eu não sou. Por exemplo, vou fazer botox, eu peço, pelo amor de Deus, troca essa agulha aí porque tá doendo. Tá me furando. Tá? Entendeu? Então, assim, eu não gosto de sentir dor, tenho uma sensibilidade muito maior para dor, então e mesmo assim eu tenho perfuração. Então, assim, é uma coisa muito suportável. Não é uma coisa assim, se você não tá reclamando que justifica a faz utilização. Entendeu? Não, eu acho assim, não justifica o risco que você pode correr para isso. Porque é uma coisa estética. É a mesma coisa assim, vai doer depois? Um pouco. Você vai sentir aquele calor na orelha e tal. E o que a gente instrui? Qual que é a instrução para isso? Faça compressas com soro gelado. É isso que vai ajudar a resolução do seu tempo, diminuir o tempo na cicatrização. Então,
é muito fácil. E a higienização dessa joia? Tem que tirar para higienizar? A gente consegue tirar sozinho? Então, ou a gente precisa eu não voltar? consigo nem tirar as minhas sozinhas. Tá. Então, assim, não é fácil. Não, assim, não é que é difícil, não é difícil. Tem pessoas que têm A uma gente fica habilidade dependente maior. de você. Vocês vão ser minhas reféns para sempre. Ai, que bom. Mas, assim, tem gente que consegue. Coloca Tá. uma luva ali para você poder mexer. Sentido horário a gente rosqueia, anti-horário desrosqueia. Ela é rosqueada. Ela é rosqueada, né? Parece fácil, de fato é fácil, mas eu não consigo fazer sozinha. Então, assim, precisa ter uma certa habilidade para isso, né? Higienização. Sim. A gente faz a higienização com sabonete neutro, não é Protex, aqueles microbianos lá, aqueles sabonetes, né? Não é esse tipo de sabonete, é um sabonete neutro. Sabonete que a gente lava a cabeça de bebê. Aquilo lá é o que é o sabonete indicado para fazer. Então, você vai lá, faz a higienização do seu brinco com sabão neutro e água corrente. Sim. Depois, você vai fazer ali a secagem e acabou. É isso. Não tem segredo, não tem que ficar passando remédio, não, nada? Nada disso. Ah, então é relativamente simples. É simples, só que é tão simples que as pessoas não fazem. E aí é quando vem um problema. Então, assim, eu peço para que os clientes voltem. Eu faço aplicação de laser no dia da perfuração. Sim. Eu peço para a pessoa voltar dali uma semana, dali 15 dias, dali a um mês, para a gente acompanhar de perto essa questão da cicatrização. Então, assim, a gente vai ali observar como é que está indo a cicatrização. Olha, não está legal, vamos ver o que a gente faz. Não deu certo, às vezes, às vezes acontece da cliente não gostar ou de ter um processo inflamatório muito maior do que esperado. Então, assim, aconteceu isso, a gente remove a joia, vai no médico, vê o que o médico faz. É comum acontecer? Não, não é comum acontecer. Mas pode acontecer, eu acho que tem que ser falado, porque a ideia aqui é esclarecer. E eu falo. Na verdade, eu trouxe a Manu aqui hoje para desmistificar essa coisa da perfuração, porque a gente tem aquela coisa, é marginal, vai fazer de qualquer jeito, e não, ele é um trabalho artístico, ele é um trabalho de saúde, então é diferenciado, né? Fiquei bem feliz. O meu trabalho, eu falo assim, não é qualquer trabalho, é bem diferente mesmo, é para mulheres mais maduras, não é, tanto é que assim, é proibido a perfuração em adolescentes, até 18 anos, eu não faço, tá? Eu faço lobo. Primeiro, segundo e terceiro furo, eu faço, sim. Adoro, as filhas das minhas clientes vêm, a gente faz, aí faz igual a mãe, a gente faz o segundo furo na filha e na mãe também. Ah, que legal. Então, assim, isso acontece. Mas cartilagem é proibido para menor de 18 anos. Às vezes, mas o que muda de 17 para 18? De fato, a questão biológica ali, ela não muda nada, né? Mas a pessoa ela tem que estar focada no que vai fazer, né? E a gente sabe que adolescente tal tem outras ideias ou talvez não cuide como um adulto. Isso a gente fala, talvez a gente não pode julgar, né? Mas é menor de idade, se não pode, não pode. Depois se dá um problema, ele não cuida e a culpa é sua. Exatamente. Aí como então, eu não faço. Aí não dá, né? Então, como existe essa proibição, né, legal, Sim. então eu não faço realmente. Então, às vezes as pessoas, Manu, mas eu autorizo. Não existe isso de autorizar. Não tem isso na legislação, então, como é proibido, eu não faço, não dá. A questão de hoje, assim, realmente, antigamente, a gente só fazia piercing se fosse no estúdio de tatuagem, né? Naquele lugar escuro, aquela coisa... Sim, né? Fiz o meu num desses, então. Mas quando foi isso? Há 20 anos atrás? Era na época da Carla Pérez, do Segurutian? Pois né? Então, hoje... Faz tempo, gente. Hoje a gente tem os estúdios só para piercing, eu só faço piercing auricular na orelha, não. Esse ano eu não faço mais. Antes eu até fazia perfuração de nariz, umbigo, mas eu não faço mais. Eu só faço orelha e bem específico, né? Ou joias em titânio, ou joias... Até isso a gente tem as diferenças, né? Por exemplo, tem muitas... Porque aí cai naquela questão do valor, né? Por exemplo, joias em titânio, essas joias que tem uma biocompatibilidade muito maior, não tem milagre. Não tem como você ter um preço igual uma joia... Uma bijuteria, uma joia folhada, por exemplo. Eu nem tenho isso,
Eu só tenho joias em titânio e joia em ouro. E, para quem quiser saber, o ouro branco, ele é muito mais biocompatível que o ouro amarelo. Então, a cicatrização também é muito melhor, né? E as joias são lindíssimas, assim, eu falo que o céu é o limite, né? Ai, vamos Quando mostrar? a gente tem... Produção, coloca na tela pra gente as fotos, porque vocês vão se apaixonar que nem eu. E fica mais fácil, né? Porque às vezes a gente fala os nomes, por exemplo, ali, Olha a gente, lá em cima, a gente tem aquela perfuração, a gente fala que é o hélix, muito utilizada há muitos anos atrás, todo mundo que tinha piercing tinha o hélix, né? E, de longe, uma das perfurações mais difíceis de cicatrizar. Nossa, nem fala. É. Tô com um conhecido lá sofrendo com aquela joia, aí achou que era pequena, botou uma maior, Aí mas tá piora, difícil. né? Aí a gente Olha que tem delicadeza. o conche, né, que é essa perfuração aqui Essa de do meio. dentro da orelha, um hélix ali, que a gente fez uma composição com todas as outras joias. Todas essas joias são de ouro branco. O conche também, ali em cima também, né, o hélix. E ali tem uma correção de perfuração. Já vi. Né? Perto da estrelinha, olha só. Vê que mas é muito delicado. É que lógico que está num close, está aumentado, tudo para a gente conseguir ver. Sim. Mas fica muito delicado. Não, mas depois que você coloca uma joia um pouquinho maior, você acaba que nem vê ali, né? E assim, é que a cliente ela era bem exigente, ela queria resolver essa simetria. Tá. Mas, de maneira geral, eu acho que muitas vezes não vale a pena você também ter só a cicatriz ali. O que a gente faz é colocar num novo contexto. E aí você permanece com aquela simetria, mas inserida no novo contexto você nem consegue perceber. Eu acho que tem umas outras fotos que tem uma correção desta forma. Mas lá no Instagram tem bastante. Não, essa só primeiro, segundo e terceiro, né? Que aí a gente faz uma harmonização, que é isso, você vê que tem um pingente ali, né? Tem um pingente que combina com o outro. Olha, essa é o DAIF. Então, esse é o DAIF, que é aquela questão para enxaqueca. Essa cliente é a cliente que tinha a questão da áurea. Da enxaqueca. E ela não tem mais a enxaqueca, ela não deixou de existir, mas sim, mas a ela áurea tem não. menos... Né? Que era uma coisa, essa questão de áurea é terrível, né? Porque você fica vendo aquelas coisas. Não é horrível, legal, né? Mas lá olha que lindo esse. Ali ela tem o hélix, que é o de cima, o anti-hélix, que é aquele bem da lateral ali da orelha, o tragus e o hélix ali embaixo também. E tem os de lobo, né? Bastante perfuração no lobo. Não deixem de visitar a página da Manuela no Instagram, @ManuelaGoesOliveira. Porque lá tem... sério, gente, vocês têm que olhar para vocês acreditarem em mim. Porque ela coloca muito detalhado o tipo de piercing, onde faz a perfuração, os tipos de joia que você pode colocar naquela perfuração. Então, é muito claro, muito gostoso de você visitar, de você ficar viajando ali, né? Imaginando qual que vai ser o seu... quais são as possibilidades. Eu estava medrosa com relação à dor. Então, eu estava bem medrosa com isso de ter dor e tal. Mas eu estou muito feliz, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. E o que será que nós vamos fazer de arte, né? Depois que eu fizer arte lá, eu posto para vocês verem. Eu queria agradecê-los mais uma vez por prestigiarem o Amauana Rabelo, por estarem com a gente aqui na TV São Caetano. Também sigam a página da TV lá no Instagram, @tv.sãocaetano. Não tem só o conteúdo programático da TV, mas tem também bastante conteúdo informativo. No YouTube, /TV São Caetano, onde você consegue acompanhar não só esse programa, mas todos os outros. Toda a grade fica disponível para você assistir depois. E aí você busca o programa que você gosta mais, você indica para os amigos. E é uma satisfação tê-los comigo. Fiquem com Deus e até o próximo.